Depois de um tempo sem muita coisa sobre Homem-Aranha 3 No Way Home, nas últimas semanas, nos últimos dias, saíram várias coisas, vídeos e imagens que mostram o Jacob Batalon e a Zendaya numa cena na escola. Também tem a suposta foto vazada do Andrew Garfield no set de gravação do filme, e tem um vídeo que mostra uma estrutura gigantesca que foi construída para o filme. Qual será a cena que foi gravada usando essa estrutura aí? Então vamos falar sobre isso e mais alguns rumores, então vem comigo e fica até o final desse vídeo. Fala, nerd, eu sou o Gustavo Brunis trazendo mais um vídeo pra você, e Homem-Aranha 3, que por enquanto não tem o título traduzido oficial, então vamos chamar de No Way Home ainda. Teve várias atualizações aí nos últimos dias, nas últimas semanas, teve vazamentos e rumores, então vamos começar a falar sobre isso tudo. Vamos falar dos rumores primeiro. E o primeiro rumor eu nem coloquei aqui pela credibilidade, porque vem de um usuário anônimo, então pode ser real, igual já aconteceu várias vezes de ser real, mas pode ser algo completamente inventado. Então não levem isso aqui como algo que vai acontecer de fato, mas a maneira que é descrito aqui como vai acontecer a aparição do Doutor Estranho no filme é muito interessante e até se relaciona com uma coisa que já aconteceu em WandaVision. Segundo o vazamento, o Doutor Estranho ele vai aparecer no filme, mas somente na versão astral dele, guiando o Peter quando for necessário. Então o Doutor Estranho estaria em outro lugar fazendo uma outra coisa, mas ao mesmo tempo ele estaria utilizando a forma astral dele pra estar falando com o Peter durante Homem-Aranha 3. A gente viu a Wanda fazer isso em WandaVision. Lá na cena pós-créditos de WandaVision, ao mesmo tempo que a Wanda tava fazendo lá o chá, o café, ou sei lá o que ela tava bebendo, ela tava usando o corpo físico dela, mas ao mesmo tempo ela também tava usando o corpo astral. Ela tava usando para estudar o Darkhold. Agora, onde será que o Doutor Estranho vai estar que ele não pode aparecer na forma física, né? Que ele vai ter que estar literalmente em dois lugares ao mesmo tempo fazendo duas coisas diferentes. Eu acho que provavelmente deve ter alguma coisa a ver com a Wanda e o Darkhold. É mencionado lá pela Agatha em WandaVision de que a Wanda vai liberar um mal muito grande, então talvez já esteja começando isso aí a ser liberado. O Doutor Estranho esteja tentando resolver aí o que tá acontecendo. Como eu disse, não é pra levar a sério de que isso realmente é um rumor muito forte de que vai acontecer, que a gente não sabe a credibilidade do usuário, mas é bem interessante isso, porque se relaciona com isso que a gente acabou de ver em WandaVision. Isso seria uma forma diferente de ver o Doutor Estranho no filme, né? Que ao mesmo tempo ele estaria no filme, mas não estaria 100%, né? E outro rumor, e esse não é vindo de usuário anônimo, de fórum de Reddit, de 4chan, não. Esse quem trouxe foi o Daniel Richtman, aí, o cara que às vezes acerta, às vezes erra, ele tá ali sempre falando. E dessa vez ele soltou em seu Patreon, abre aspas, o Ned vai ficar totalmente maluco em Homem-Aranha 3, fecha aspas. Não dá pra afirmar nada baseado só nisso, mas antes saíram rumores que se conectam com isso aqui, dizendo que o Ned iria se transformar sim no Duende Macabro nesse filme. O Mike Sutton, que é outro insider aí, que acerta bastante coisa de Homem-Aranha, foi ele que falou pela primeira vez que a gente teria o Homem-Aranha em Guerra Civil, por exemplo. Ele tá sempre falando coisa aí sobre os próximos filmes do Homem-Aranha. Ele disse que a gente teria um arco aí pro Ned se transformar no Duende Macabro, que teria envolvimento aí com a Beth também, algo parecido com o que aconteceu nos quadrinhos. Inclusive o próprio Jacob Batalon, em uma entrevista, já foi perguntado sobre o Ned virar o Duende Macabro. E ele disse o seguinte, abre aspas, isso apenas valida minha teoria de Ned se tornar o Duende Macabro, mas seria ótimo se eles não quisessem que eu morresse. Espero que eles não queiram isso e eu seja parte do Sexteto Sinistro. Essa é apenas minha teoria, fecha aspas. E a maneira que ele fala, espero que eles não me matem porque eu quero fazer parte do Sexteto Sinistro, até parece que ele sabe de alguma coisa a mais e deixou escapar aqui, né? Mas isso a gente não pode ter certeza. Mas lembrando que o ator também passou por uma transformação física, ele era gordinho antes e agora ele tá magro, bem magro até. Então tem coisa aí, alguma coisa vai acontecer com o Ned. E antes da gente falar sobre as imagens e os vídeos vazados, a agência que procura figurantes pro filme botou lá que ela tá procurando figurantes para fazer estenógrafo, videografista e advogado. E todas essas funções aí são funções que são exercidas num tribunal, numa corte. O que mais chama atenção, lógico, é advogado, que dá mais indícios ainda de que a gente vai ter realmente uma cena na corte, de um julgamento do Peter, algo desse tipo. Então esse advogado que a agência está procurando deve ser só realmente um figurante, não deve ser um personagem relevante, mas se a gente for ter essa cena realmente num tribunal, com o julgamento do Peter pelas coisas que o Mistério acusou ele de fazer, a gente deve ter sim o Peter tendo um advogado, e a gente vai lá naqueles
rumores antigos que saíram sobre o Demolidor, sobre o Charlie Cox estar presente no filme. Esses rumores até falavam que o Charlie Cox já tinha gravado a participação dele pro filme como Matt Murdock e que basicamente a única participação dele era sendo advogado do Peter na cena da corte, do tribunal, do julgamento, e era isso, seria apenas uma introdução do personagem ao MCU. Vamos ver se isso vai acontecer. Tomara que aconteça, né? Todo mundo quer que aconteça. E agora falando sobre os vazamentos, nesses últimos dias saiu bastante coisa, vídeos e imagens, e a primeira delas é essa estrutura gigante que montaram pro filme, e dá pra ver que tem até tela azul ali dentro dessa estrutura. A mesma tela azul que nós vimos na foto que o Tom Holland postou nos bastidores ali do filme. Só que essa estrutura ali é muito grande. Só que a estrutura ela é meio aberta, então dá pra ver dentro dela. E a Marvel e a Sony estavam tentando esconder absolutamente tudo das gravações, né? Então eu acho que é bem possível de que enquanto eles estavam usando essa estrutura, eles botaram uma tenda ou algo do tipo, alguma coisa para esconder isso, ou até mesmo ela tá meio aberta ali, talvez ela fosse uma estrutura fechada que não desse pra ver dentro, né, pela altura que ela tem. Então provavelmente eles nem devem estar usando mais essa estrutura, e por isso que agora dá pra ver ela meio aberta ali, e eles nem tem mais nada pra ser escondido, só tá esperando ser desmontada. Deve ter sido usada antes. Mas pra qual cena essa mega estrutura foi utilizada, será? Talvez o Tom Holland já pode ter revelado isso em uma entrevista. Abre aspas. O filme é incrivelmente ambicioso e estou feliz em dizer que nós estamos tendo sucesso em fazê-lo. Está indo muito bem. Nós assistimos a uma cena de luta que filmamos algumas semanas atrás e eu nunca vi uma cena de luta como essa no MCU. Estou muito animado para o público ver isso. Eu vi uma edição de 3 ou 4 dias atrás dessa luta que estivemos filmando por cerca de um mês e é facilmente a cena de luta mais impressionante que eu já vi em um filme de super-herói. Fiquei maravilhado com ela, fecha aspas. E olha a maneira que Tom Holland se refere a essa cena, fala que é a cena mais incrível que ele já viu no filme de super-herói e de que a cena demorou 30 dias para ser gravada, uma cena de ação. Então, realmente assim, se essa cena for tão complexa e tão extensa como parece que é, precisaria de uma estrutura à altura, né? Outras imagens que saíram mostram as cenas na escola, que dá pra ver que eles estão jogando basquete. Nessa cena aqui dá pra ver que a Zendaya e o Jacob Batalon, eles estão saindo da quadra também. Então o Peter não vai estar junto com eles nessa cena da escola, o que faz sentido, já que a gente já viu naquele jornal do Clarim Diário que a Sony soltou, né, oficial, falando que o Peter vai estar desaparecido. Então ele vai estar se escondendo provavelmente. Por isso que tá só mostrando a Zendaya e o Jacob Batalon. E parece que a gente vai ter várias cenas durante o filme que vai estar o Peter, a MJ e o Ned, porque a gente já viu essas cenas da escola do Ned e da MJ juntos. Tem também os dois naquela cena em que o Peter tá achando eles no trabalho, eles estão trabalhando, o Ned e a MJ no mesmo lugar, e as cenas oficiais que a Sony acabou soltando, que parece que tem os três ali no lugar meio que abandonado. O último vazamento aí é sobre a suposta aparição do Andrew Garfield no set de Homem-Aranha 3. E eu digo suposta porque não é o Andrew Garfield, sim o dublê dele. William Spencer, que foi o dublê do Andrew Garfield em Espetacular Homem-Aranha 1 e Espetacular Homem-Aranha Ameaça de Electro, postou em seu Instagram um vídeo que a gente vê a tela azul novamente aí, que aparece várias vezes em várias fotos e vídeos sobre Homem-Aranha 3 No Way Home. E ele postou no Instagram dele marcando o Greg Townley, que é o dublê do Tom Holland. E o William Spencer menciona ainda de que é uma honra estar gravando com o Greg Townley. Ou seja, ele acabou de confirmar que os dois, o dublê do Andrew Garfield e o dublê do Tom Holland, estão gravando juntos para um mesmo projeto. E ao mesmo tempo que eles estão gravando juntos o mesmo projeto, o Homem-Aranha 3, tá aí na reta final das suas gravações, ainda estão gravando Homem-Aranha 3, e em volta desses todos esses rumores que saíram ao longo desses meses aí sobre Aranhaverso, só dá ainda mais indícios de que tem algo acontecendo ali. E ele acusou o golpe porque minutos depois que ele fez a postagem, ele apagou, muito provavelmente porque a Marvel e a Sony devem ter visto isso e mandado ele apagar, o que aconteceu exatamente igual com o Jamie Foxx. Quando o The Hollywood Reporter confirmou que ele estaria no filme como Electro, ele veio no seu Instagram, botou uma foto dos três Homem-Aranha juntos e confirmou que ele estaria no filme. Minutos depois ele também apagou a postagem e depois nas últimas entrevistas ele até estava meio que se fazendo de desentendido, como se não soubesse se ele realmente estaria no filme ou não.
pode ser talvez que eles pegaram os dublês dos personagens dele, o dublê do Andrew Garfield, o dublê do Tobey Maguire, botaram esses caras debaixo da roupa, e aí eles não vão tirar a máscara durante o filme, vão ficar de máscara, e aí eles podem ter pagado talvez o Andrew Garfield e o Tobey Maguire apenas pela voz deles, eles nem precisam talvez passar por nenhuma mudança física, ou nem precisam ir lá gravar de fato, sabe? Só seriam a voz deles que eles iriam dublar por cima. Esse pôster do William Spencer marcando aí o Greg Townley, juntando aí os dois dublês no mesma produção, do mesmo filme, reacendeu aí a chama do Aranhaverso que tava meio que morta. Mas também tem duas opções, porque a Marvel e a Sony podem ter mandado o William Spencer ter apagado esse post aí. A primeira opção pode ser realmente porque ele tá estragando a surpresa e realmente vai ter alguma coisa de Aranhaverso no filme, pelo menos em algum momento, e ele tá basicamente entregando isso, ou pode ser o contrário, pode ser que depois de todos esses rumores de Aranhaverso que aconteceram, que ficaram fortíssimos, que só se falava nisso o tempo todo, e a Sony e a Marvel sabiam que não iria acontecer isso, então pode ser que eles abaixaram a bola, conseguiram fazer a gente parar de falar, e a gente parou, os rumores de Aranhaverso morreram aí por um bom tempo, e isso pode estar reacendendo novamente essa coisa que a Sony e a Marvel não querem que acenda, não querem que as pessoas vão com essa expectativa, porque eles sabem que não vai acontecer. Então pode ser uma das duas opções, mas só vamos descobrir quando o filme for lançado, né? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas é claro, eu sempre vou estar trazendo aí as novidades sobre o Homem-Aranha, sobre as séries da Marvel, tudo sobre a Marvel, né? Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreve, clica na manopla do infinito, instala os seus dedos e vira inscrito aqui no canal. E também clica no sininho para você receber as notificações de quando tiver vídeo novo, né? Então é isso aí, valeu, falou e tchau!